Salve, camaradas da Runners Brasil, a maior e melhor revista de corrida de rua do Brasil. Em nosso podcast, nesta edição, a gente vai falar sobre algo que vocês gostam muito. Gostam até mais do que deveriam. A gente vai falar sobre provas. Todo mundo é bom de correr prova, mas nem todo mundo é bom de treinos. E a gente fala muito na nossa revista sobre saúde, sobre performance, sobre treinos, sobre suplementação, sobre uma série de coisas. Nossa revista está aí há 4 anos, com quase 50 edições, entregando conteúdo que seja relevante para os seus treinos, a sua saúde e também a sua performance. E o nosso podcast aqui, ele vem complementar esse grande hall de informações que a gente traz para vocês. Então, nesta edição, nós temos a honra de receber pela primeira vez um organizador de provas que vai nos contar tudo sobre prova. Antes, durante, depois, bastidores, nós temos a honra aqui de receber, então, o nosso querido Tony. Tony, seja muito bem-vindo. Obrigado, Darlan. Você é uma figura aí conhecida no Brasil. É um prazer e uma honra estar aqui para falar do que mais a gente gosta, que é corrida, né? Prova. O pessoal gosta de prova, né, Tony? No Exato. Brasil, né? Tá. Por que você acha que o pessoal gosta tanto de prova no Brasil? É questão de saúde, questão de custo, de facilidade, né? Você pode correr em qualquer lugar, pode caminhar em qualquer lugar. Então, é o esporte, com toda certeza, número 1, não só no Brasil, como no mundo, né? Da E a facilidade. prova é por causa da festa? Será por causa dessa coisa A da prova, festa? você sabe que o Brasil ele tem uma peculiaridade que as pessoas gostam de se estar juntas, reunidas. O brasileiro, o povo brasileiro é um povo muito caliente, como fala, né? Então você sabe que eles gostam de estar sempre socializando. Então eu acho que é por causa disso que eles gostam de ir em prova, Aquela festa, principalmente. aquele momento de união, né? Exato. Mas, Tony, a gente vai falar tanta coisa aqui que eu não sei nem por onde começar. Mas vamos lá. Quem é o Tony? Você me contou que você já fez várias coisas, mas quem é o Tony? Onde é que o Tony nasceu? O que o Tony fez? Vamos passo a passo aqui, devagarinho, tentar estratificar isso, para o pessoal entender quem é o organizador. Exato. Que a gente vai conversar hoje, né? Só para você ter ideia, uma das metas que a gente está colocando, para quem não sabe, eu sou da cidade de Sorocaba e a gente que organiza a Maratona de Sorocaba. Em São Paulo. Em São Paulo, no interior de São Paulo, 80 quilômetros de São Paulo. O que ocorre? Quando nós formos fazer 10 anos, daqui 2 anos, eu vou correr uma maratona, porque eu acho principal, como você falou, e eu quero sair no final, quero passar no meio de todo mundo, para o cara ver que o organizador vai correr os 42 quilômetros, se faltar água, se tiver mal sinalizado. Então eu já prometi para todo mundo lá em Sorocaba e agora estou prometendo aqui em rede nacional. Daqui a 2 anos, então, 10 anos, e aí você vai mergulhar na prova mesmo. Exato. A tradição que eu tenho, eu acho também importante que o organizador ele seja do meio. Para qualquer evento, para qualquer profissão, você entende bem melhor do que às vezes as pessoas que não são ou não sofreram. Como eu falo às vezes assim, se você tem um professor, ele tem que fazer um Ironman, ele tem que fazer uma maratona para ele poder até explicar para os seus alunos qual é o sofrimento. Então eu venho do meu irmão foi um ex-triatleta profissional, fez vários Ironmans no mundo, e eu sempre fui o gordinho, trabalhava no Banco do Brasil, jogava golfe. Você era bancário? 18 anos eu fui funcionário do Banco do Brasil, depois eu fui mais 5 anos policial civil, que eu também acho importante, quando você tem uma visão mais macro, para até organizar um evento, você tem outros diferenciais. Então meu irmão foi um triatleta profissional, eu também fiz um trabalho, participei de vários Ironmans, casei na chegada do Ironman em Floripa, saí no Esporte Espetacular. Então a gente tem uma certa bagagem também. Tu tem vivência aí, homem. E aí, minha família toda mora nos Estados Unidos. Eu falei quando vim para o Brasil, por causa que eu tive uma filha, né? Eu estava morando nos Estados Unidos, falei, não, eu quero fazer alguma coisa no Brasil. E aí eu falei, poxa, a nossa área, que a minha é de jornalismo, mas eu gosto de esportes, eu vou começar a fazer eventos. Então foi assim que eu comecei a Proesp, que tem quase 10 anos, em Sorocaba.
Então, você nasceu nos Estados Unidos, você falou que tem dupla Nasci, cidadania? não, em Campos do Jordão, mas eu tenho dupla nacionalidade. Você viveu um tempo nos Estados Exato. Unidos, Campos do Jordão, nasceu em Campos do Jordão. Pô, mas ali é alto, né? O lugar mais alto do Brasil, né? Exato, um lugar ótimo Você sempre quis o topo, pra então. treinar. Sim. E aí sua formação, então, é jornalismo. Exato. Você já trabalhou como administrador do Banco do Brasil. Sim. Policial civil. Policial civil. Agora é organizador de prova. Corretor de imóveis. Corretor de imóveis. Também. Tirei o Cresce. Todas as minhas fases da vida, graças a Deus, hoje não existe, mas todas foram com concurso público, né? Porque você sabe que era muito mais difícil. Sim. Então eu tenho, assim, também um... E você, como você falou, né? Essas vivências, né, Tony? Isso que é legal que a gente fala, né? Da importância dessas vivências. Isso aí vai solidificando todas essas experiências para que você possa oferecer um produto, um serviço, porque quando você organiza uma prova, é um produto, é um serviço, é uma prestação de contas para as pessoas. Então, quanto mais vivência, melhor. Imagina alguém que vai organizar uma prova e só trabalhou uma vez num lugar na vida. Agora, se você trabalhou em vários lugares, Exato. você tem muito mais bagagem, né? Viajou, como você falou, e viagem é uma coisa que chama atenção, né? Quanto mais a gente viaja, mais a gente aprende, né, Tony? Com certeza. E falando em viagens, você desbravando o interior, por que um organizador de prova como você prefere organizar provas no interior e não na capital? Bom, é importante as pessoas entenderem da dificuldade do momento de organizador. Os organizadores hoje vivem praticamente das inscrições, então já é um detalhe que as pessoas têm que estar atentas a isso. A gente não tem grandes patrocinadores. Às vezes você tem grandes marcas que vão só nas principais provas do Brasil e as outras provas elas ressentem essa falta, né? Hoje, quem está em alta é os influenciadores, muito mais do que organizadores de prova. Como eu disse, eu faço uma maratona, gostaria de poder oferecer 4, 8 tênis para os primeiros ganhadores. Sim. E a gente não consegue. Então, o que acontece? Você, quando vai organizar uma prova, por exemplo, no interior, você tem mais facilidades do que numa prova em São Paulo. E principalmente o custo. Aqui você tem um custo de São Paulo, do CET, de Alvarás, que chega de 20 mil a 80, 100 mil. Por isso que as provas hoje em São Paulo, elas também estão caminhando para parques. Porque é muito mais barato você pagar uma taxa de 30 mil, se eu não me engano, no Vila Lobos, do que você fazer com o CET. Só para a gente entender, né, melhor sobre isso, o nosso podcast, a nossa revista Runners Brasil, ela atende desde o extremo norte do Brasil, do Amapá, até o extremo sul, no Chuí, no Rio Grande do Sul. E as pessoas não sabem o que é CET, Tony, então a gente tem que localizar. O que você quer dizer com esses valores? Esses custos que um organizador tem numa capital são custos de que exatamente? Nas capitais ou em grandes cidades como Campinas, acho que mais Campinas, você tem que pagar a taxa do trânsito, que é o principal problema que nós temos. Hoje a taxa de trânsito. Não só a taxa, mas em questão ao trajeto. Às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas eu quero saber o trajeto da maratona. Nós dependemos 100% do trânsito. A aprovação deles. Aprovação. Né? E o trânsito é uma coisa delicada, você entendeu? Às vezes eles querem mudar uma semana antes. O secretário muda. O secretário faz aquela mudança que você fala. Por isso que a gente trabalha para ser um trajeto aferido. Porque dessa maneira a gente chega na prefeitura, nós aferimos, gastamos dinheiro. Hoje nós estamos falando aí num valor mais ou menos de 5 mil reais. 5 mil uma aferição da CBAT? Uma aferição, para uma maratona. Então você chega para a prefeitura e fala, nós aferimos, por favor, não mude o trajeto. E a gente tem a morosidade hoje das prefeituras, muitas apoiam, muitas não apoiam. É uma grande dificuldade hoje trabalhar com as prefeituras também, não é fácil. Mas é interessante o que você falou, a CBAT vai lá, você faz uma solicitação da fiscalização do percurso para que eles façam a aferição do percurso e é em torno de 5 mil e só pode usar para aquela prova, né? O outro ano para aquela distância. Para aquela distância e naquela prova naquele ano, né? Não, o permit é válido por 5 anos. 5 anos naquela distância, se não mudar o percurso. Se não mudar o percurso. Se você não mudar o percurso. Então é interessante o pessoal entender que às vezes 5 mil para fazer essa aferição. E é uma coisa que a gente já escreveu, inclusive, na revista, eu já falei várias vezes, essa importância de você entender. Se a prova está lá com carimbo, foi aferida pela CBAT e seus devidos fiscais. É óbvio que o nosso relógio GPS, que está pegando lá no espaço, que ele vai errar para mais ou para menos. E pouco a gente sabe, Tony, que existe a aferição de precisão alta, média e baixa dos nossos reloginhos. Se você não sabe, tem isso. Precisão média,
baixa e alta. Então não dá pra você querer, mas no meu deu tanto. Cara, se a prova é aferida pela CBAT, esquece. Ela está correta. Não tem discussão. E entrando nesse caso, exatamente, para vocês terem ideia, se você fizer o trajeto hoje, todo dia durante uma semana, todo dia dá um número diferente. Então as pessoas precisam entender isso daí. Só mesmo o medidor, que ele vem, esqueci o nome daquele aparelho. Com um ciclo ergômetro pequenininho assim, né? Uma que rodinha. ele mede no chão mesmo. Aí, como você falou, é aferido. Aí não tem erro. Quer ver o exemplo prático, né, Tony? É ir pra pista. Corre na pista lá com o seu GPS ligado, mas corre na pista. A pista tem 400 metros em média. Quer dizer, deveria toda a pista ter 400 metros. Algumas não tem, né? Corre na pista lá e você vai ver. Depois você olha no GPS. Aparece que você subiu na arquibancada. É verdade. Aí você quer dizer uma maratona que tem 42 quilômetros, 195 metros, que, no meu GPS deu errado. Meu irmão, tu correu 400 numa pista redonda, circular, e o teu GPS mandou tu lá pra casa do vizinho. Exato. Então, às vezes tem que ficar claro pro corredor que ele não tem essa noção. Que nem eu fiz uma das etapas da maratona, faltou 300 metros pro corredor, aí veio um influenciador e falou, isso não é meia maratona. Cara, faltou 300 metros. E aí deu problema na virada do corredor. Quer dizer, isso acontece. Quer dizer, a gente tem que entender que GPS tem essa diferenciação. E uma outra coisa importante, Tony, que eu sempre já gosto de falar, e quem me acompanha aqui já sabe que eu tenho discutido muito sobre isso, é sobre não existe perfeição. O nosso esporte, ele é como o futebol. Ele está... Assim como a corrida está para o futebol, tem outros esportes que também são assim, né? Que ele não tem a certeza. Nós não temos a certeza. Neste dia, o Tony vai lá e marca o percurso. Tudo esperto, tá tudo bem. Mas acontece alguma coisa e a prova naquele dia, naquela edição, não sai perfeita. Mas eu tenho certeza que o Tony, no outro ano, ele vai corrigir aquele detalhe. Pode ser que outro imprevisto ocorra, que o Tony não imaginou. Então, por que eu falo isso? Para que as pessoas entendam que o nosso esporte, talvez essa é a magia. Você não sabe o que pode ocorrer. Pode ocorrer problemas. É difícil ter uma prova perfeita. E se o Tony, esse ano, fazer uma prova perfeita, o ano que vem pode ser que não. Sabe por quê, Tony? Dando continuidade nessa fala que eu tô trazendo, a São Silvestre, a nossa querida São Silvestre, ela vai fazer 100 anos. Me tragam um ano que a São Silvestre não teve algum tipo de problema. Assunto encerrado. Nelan, só para complementar o que você está falando, é muito interessante isso daí. Para vocês terem ideia, o ano passado nós tiramos, acho que na Maratona de Sorocaba, a nota da federação, é muito importante. Ela avalia 40 itens de uma prova. Então, amigo, quando você quiser saber de uma prova, pede para o organizador a avaliação da federação, que você vai ver ali miúdos que às vezes você não entende. E quando eu termino uma prova, eu encontro mais 50 erros. Que ninguém vê. Ninguém vê, mas você coisas tão delicadas, mas a gente encontra. Assim, é o que você falou. Por isso que chama evento, eventualidade. Você não consegue, como um casamento. Uma corrida é um casamento, é tudo na mesma hora que ocorre. Então a gente tem essa dificuldade como organizador. E não é má vontade, né, Tony? As pessoas têm que entender que o nosso esporte, ele é um esporte assim. Não é que o Tony tá com má vontade. Eu tenho certeza que se ele pudesse, ele pegava uma varinha de condão e falava 100% da minha prova. Então a gente faz de tudo. Eu falo disso porque eu já fui embaixador de prova, já ajudei nos bastidores a organizar uma série de provas. A gente faz de tudo para que a prova seja a mais perfeita possível. Mas acontecem coisas aleatórias que a gente não conta. Por exemplo, na própria Maratona de Porto Alegre 2018, Paulo Silva estava enlouquecido lá, que de madrugada um cano estourou no meio da avenida e a prefeitura, através do Departamento de Águas e Esgotos, fechou a rua e falou, nós temos que consertar esse cano. Mas a prova é aferida. Você não pode fechar a rua. E aí eles trabalharam ali das 3 da manhã até umas 6 da manhã com as equipes para colocar pelo menos uns tapumes por cima, enquanto o pessoal trabalhava embaixo consertando o cano, porque aquela rua estava fechada. Aí como é que o organizador de prova vai imaginar que durante a madrugada, às 2 da manhã, vai estourar um cano com aquela potência de água em Porto Alegre? Como ele vai imaginar? Exatamente. E a prefeitura dizer, não, essa rua está fechada. Não, essa rua não está fechada. Então teve que trazer tapumes das 3 às 6 da manhã, os caras tentar estancar a água. Então são coisas que as pessoas não entendem que pode acontecer, né, Tony? Uma queda de uma árvore. Sim, sim. As pessoas muito me perguntam, quando tá chovendo, que nem foi esse final de semana, se vai ter corrida. Pessoal,
como organizador, digo para você, a corrida vai acontecer 99%. Ela só não acontece, então com chuva, só não acontece se tiver um decreto da Prefeitura Municipal dizendo que é calamidade pública, ou se o trajeto ainda tiver com algum problema, se a gente pode fazer até de última hora desviar. Mas só dessa maneira, com a Prefeitura fazendo um decreto, que não existe a corrida, não há essa possibilidade. Então, às vezes o pessoal me liga sábado à noite, vai ter corrida amanhã. Vai, pessoal. Nem com chuva, com pouca chuva, com muita, vai ter, tá? Esse é o nosso esporte, né? Esse é o nosso esporte. Então a gente tem que entender que o nosso esporte ele passa por essas condições climáticas. E por isso que eu, inclusive, quem treina comigo e quem convive comigo, eu falo, tá chovendo, vamos treinar. O sol tá forte, vamos treinar. A gente tem que treinar, porque o nosso esporte, no dia da prova, a gente não sabe se vai estar chovendo, se vai estar frio, se vai ter vento. Nosso esporte é esse. Ah, mas eu quero um ambiente controlado. Então faz futsal, faz jiu-jitsu, aí dentro do ginásio, pode estar caindo chuva, é um ambiente controlado. Exato. Faz futsal, é super controlado. Lá no Sul, inclusive, você já conviveu no Sul, né, Tony? Sim. Sua esposa é do Sul, você falou? Sim, no Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, terra de alemão lá. Tony, então assim, é só para o pessoal entender, né? Então a gente tem esses custos de prefeitura, a gente tem esses custos aí de trânsito, que não é barato. Eu vou te interrompendo, não, vai lá. Porque aí eu vou acrescentando. O que acontece? Tem cidades que trabalham com obrigatoriedade do permit da federação. Meu amigo corredor, quando você for numa prova, procure saber se tem alvará da prefeitura, se tem o permit da sua federação, porque é uma prova que vai ter, com certeza, muito mais dedicação. Com certeza, nessa prova vai ter uma ambulância semi-UTI com o médico, vai ter água a cada no máximo 2,5 km. Então é muito importante que você siga. E tem algumas prefeituras que exigem mais dos organizadores, outras não. Inclusive, eu vejo, às vezes, organizador que não tem nem CNPJ. Caramba, Tony, não me assusta. Eu falei já com tiqueteiras, porque as tiqueteiras, elas aceitam tudo, né? É os sites de inscrições. Exato. Fala, poxa, mas o cara não tem, o cara tá com CPF ali. Então, eu até pedi que fosse feito pela federação um trabalho de conscientização. Se você quer organizar uma corrida, no mínimo você tem que ter um CNPJ. Sim. E acredite ou não, que no Brasil, no estado de São Paulo, ainda tem provas com CPF. A gente trouxe aqui a consuleza da Itália, e a gente estava falando sobre isso, que lá na Europa, uma das exigências é que a gente possa apresentar o atestado médico, ou então o FIDAL lá na Itália, que é... Você é federado como atleta recreativo, que é o termo que a gente usa, não usa mais amador, agora é atleta recreativo. Que você seja federado lá e pague uma taxa anual e que os seus exames médicos estejam em dia. E ela falou, Darlan, lá é muito mais rigoroso. Aqui, se eu pegar a minha avó, que tem 96 anos, inscrever ela na Maratona de Sorocaba, tá tudo certo. Exato. Então é uma coisa que a gente tá tentando melhorar, é essa questão dos controles. Não só do organizador, mas até de quem se inscreve. Então... Além de você fazer os seus exames médicos preventivos para que não estoure qualquer coisa para o Tony, a gente também cobrar e participar de eventos que são, como você falou, muito bem cadastrados com o CNPJ para você possa cobrar o organizador e também para que você também tenha a segurança, né, Tony, de estar colocando lá a sua família numa prova, porque às vezes não é só a pessoa, ela bota a esposa, bota as crianças e tal, e aí mostra um grau de profissionalismo, né, Doni? Você falou que muitos organizadores de prova, eu acredito até numa melhora, hoje ainda são amadores, mas já foi muito pior, não foi, Tony? Porque como está surgindo, ou como surgiu os organizadores de prova? São ex-atletas. Ex-atletas. É aquelas pessoas que amam o esporte e começaram sem noção nenhuma administrativa, não tem essa noção. Ainda temos muitos no Brasil. Então ele vai pelo amor. E aí fica devendo muito na parte profissional. Realmente acontece esse tipo de coisa que é o Brasil, né? Agora, uma coisa que eu pego no pé do pessoal, Tony, é sobre ler regulamento. Você quer cobrar o organizador, você leu o regulamento? De novo, quem me acompanha, sou chato, eu falo, leia o regulamento. Agora mesmo na maratona, eu não vou citar o nome aqui, falaram, mas você leu o regulamento? Não. Então me dá 1 minuto. Fui lá, entrei no site, baixei o regulamento, enviei e falei assim, leia, depois a gente conversa. Tony. Exato, esse é um problema A gente tem que criar essa cultura da leitura, não, né? Eu vou te contar alguns casos.
A pessoa se inscreve e me liga sábado à noite, 8 horas. Aonde que é a largada? Qual o horário da largada? Meu amigo, é só você ler o regulamento. Então tem umas coisas que acontecem às vezes com o corredor que a gente não acredita. Uma das coisas principais é ler o regulamento para saber se vai ter troféu por categoria de idade, se vai ter geral. As nossas provas, por exemplo, que eu organizo, todas elas têm seguro. Não é aquele seguro de vida maravilhoso, mas tem a sua taxa seguro médica que você pode trabalhar, que é uma exigência também da federação. Por exemplo, quando a gente faz provas também com permit, a gente faz o trabalho com o engenheiro, com ARTs. Quando você põe um portal de box truss, é importante você ter um ART ali, um ART do pódio, do backdrop de foto. Também são vários itens que a gente entende que quando você procura uma empresa que tem essa preocupação de organizar dentro da lei, ela tem que estar fazendo essas coisas. Então você vai ter pelo menos uma segurança melhor do que você ir em provas que não tem nenhum tipo de documento. Então, só para o pessoal entender, para que o pórtico não caia na cabeça de ninguém, né, Tony? Exato, que não falte um parafuso, entendeu? Tem essa parte do ART que a gente, nas grandes cidades, nas cidades que necessitam e exigem o permit, eles fazem essa solicitação também. Ô, Tony, é engraçado você falar isso porque as pessoas não têm noção, né? Reclamam, por exemplo, da hidratação. É uma das coisas que a gente fala sobre o quanto um organizador se preocupa com a hidratação. Até parece que não, mas é talvez uma das maiores dores de cabeça de um organizador é a hidratação, porque quanto mais se coloca, acaba que sempre está no limite ou falta. Tem um cálculo que a gente faz em cima disso. Tony, fala sobre esse cálculo, sobre essa história de hidratação. Exato, a hidratação funciona como? É simples. Olha, eu fechei a prova com 1.000 inscritos. Eu vou pegar essa prova, vou dividir ela por 48, que é quantas águas vem numa caixa, então eu tenho 20 caixas, né? Para 1.000 dividido por 48, são 20. Me ajuda aí a matemática. Vamos lá, o pessoal aí 20, que seja 20. Então, em cada posto de hidratação, eu sei que eu tenho que pôr 20. O que a gente faz? Mesmo você sabendo que a pessoa vai pegar um copo, nós trabalhamos com um coeficiente de 1.3, 1.4. Um pouquinho a mais. É um pouquinho a mais, que você faz a média. E o que ocorre quando falta água numa prova? Vocês têm que entender que normalmente é pontual. Por quê? Porque você leva... Isso é interessante as pessoas saberem. A prova começa às 7 horas da manhã. 5 horas da manhã você leva a hidratação. 6 horas da manhã você leva o gelo. Quando a prova sai às 7 horas da manhã, o gelo já foi. Então, às vezes, tanto o gelo como a água, você tem que passar às 8 horas da manhã ou 7h30 para fazer aquela reposição. Então, acontece muito isso também de ser pontual. Às vezes, ser só num posto de hidratação, por algum motivo que pode acontecer, que a gente sempre, quando você tem uma empresa que está preocupada, que ela tem a pessoa que vai repassar para completar gelo ou água. Normalmente, uma empresa que se preocupa com isso tem esse trabalho. É interessante que a gente tem uma história bem engraçada sobre isso. Não vou dizer a prova aqui, que já ocorreu, que em um ponto de hidratação, ele deixou lá, além da antena de controle, ele deixou a hidratação. E aí pediu pro segurança ficar lá, contratou a segurança, fica lá e tal. E o segurança lá pela ação falou assim, quer saber? Eu não vou passar a noite toda aqui, eu vou embora. E foi embora. E aí aconteceu, deram a largada da prova, e chegaram lá, cadê a água e cadê a antena? Ou seja, roubaram o posto de hidratação inteiro e a antena. Acontece. Não aconteceu comigo, mas acontece. Então, assim, não é culpa do organizador. Ele contratou a segurança, o segurança estava lá e o segurança... Não quero mais trabalhar, eu vou para casa, tô cansado. Não tô afim de trabalhar aqui. E foi embora. Aí roubaram toda a água, roubaram a antena. Além de ter um prejuízo de saúde pública de não ter água lá para Dona Maria e seu João, perdemos a aferição da prova. É verdade. E você complementando, que já que eu estou falando de horários, nós temos também um trabalho para você que gosta de correr em provas. Quando você termina, vamos dizer, uma largada de 5h10. Uma largada de 5, a gente está falando de uma prova de meia hora, 40 minutos. Quando que você solta o resultado? Normalmente 1 hora depois, tem que esperar a federação assinar, ela conferir. Arbitragem. Normalmente, nas provas que nós trabalhamos, a gente solta um relatório antes, a gente coloca em algum lugar lá no evento, para a pessoa ir lá só para ver se o tempo dela está cronometrado.
E às vezes as pessoas confundem, o corredor confunde, que acha que está primeiro, segundo e terceiro é a classificação dele. Então não, quando uma prova solta o relatório lá, corredor, é para você ver se está cadastrado, se saiu o seu tempo. Não é oficial, é extraoficial. Então uma prova de 5 km, nós levamos normalmente 1 e meia para sair o resultado. Numa prova de 10 km, no mínimo 2. Porque quando você trabalha com categoria, você tem que esperar chegar o último da categoria. Então demora um pouco mais também. Então esses horários para vocês terem uma ideia de como é o cronograma hoje de um evento. Você falou sobre a água, né, Tony? É importante a gente falar uma coisa. As pessoas não leem o regulamento. Na maratona de Manaus, vou falar aqui, foi colocado água a cada 2,5 km. Por quê? Porque a umidade relativa do ar era maior. E sabendo que ia aquecer muito, não era nem pela temperatura, mas pela umidade relativa do ar, foi colocado então água a cada 2,5 km. Já numa outra prova que eu vou falar aqui, na Uphill, foi colocado a cada 5. Mas por que 5 e 2,5? E por que algumas provas aqui tem 3? Tony, o pessoal não sabe porque eles não lêem regulamento. Mas existe uma norma na CBAT que fala, inclusive na World Athletics, que fala, tem que ser máximo 5. Então, se alguém colocou 5, ele não está errado. Ele está seguindo uma norma internacional que é a cada 5. Se o Tony é muito amigo nosso e ele acha que é interessante colocar a cada 3, obrigado, Tony. Se o Tony acha que é legal botar 3,7, 4, obrigado, Tony. Mas o Tony não é obrigado, não. E aí depende do trajeto também, né? Tem trajeto que você é ambiental, por exemplo, é um problema sério, você não pode botar lá, fazer nada. Então, realmente é o que você falou, depende muito do organizador e da consciência, dependendo da época, você tem que ter um trabalho mais diferenciado. E uma outra coisa, lá nos Estados Unidos a gente já viu várias provas acontecerem, eles pegam a água do hidrante, enchem as bombonas e ficam lá servindo de jarra em copos. Porque nos Estados Unidos tem a cultura, a running culture. Normal isso. Aqui, se a gente faz, o pessoal reclama. Galera... Saiu lá, agora na Maratona de Miami. Lá na gringa é comum isso, é normal e comum na gringa. No hidrante, não tem problema nenhum, a água é pura, tudo certo. Aqui o pessoal exige o copo e tudo mais. E aí eu complemento com você. Pessoal, quando vocês forem correr, o foco de você é corrida. Eu tive provas que o cara se inscreveu, aí a sacolinha não era de Tectel, era de pano, vamos dizer. O cara foi lá, reclamou, pôs na internet, não sei o quê. Quis te cancelar. Criticando, não, pediu dinheiro de volta. Pessoal, faz parte, o que você propõe tem que ser entregue, mas a pessoa precisa entender também que tem que ter o aspecto mental, né? Você vai para correr, para se divertir. Se falar de troféu, então, a gente vai ficar meia hora aqui. Às vezes o atleta quer que eu desclassifique alguém, não tem como, não dá para você pôr várias pessoas olhando. Se o cara corta, se ele tem má índole, não tem como. Ah, pessoa, mas ele cortou. Então você assina, você tem esse direito de fazer a reclamação no momento que sair o extraoficial, a gente vai desclassificar, mas não tem como controlar. Se a pessoa não quer fazer, quer cortar o caminho, não tem como. Aí outra coisa. Aconteceu aqui na São Silvestre, aconteceu na Pampulha. O cara pegou um táxi na Pampulha, largou, foi pro final. Aqui o velhinho aqui chegou entre os primeiros. Acontece. Mas assim, ó, o mercado é implacável. Os fotógrafos hoje estão aí para nos ajudar. A gente vai falar um pouquinho de foto depois no segundo bloco. Mas uma coisa a gente sabe, né, Tony? Todo mundo, eu tô nesse ramo também faz mais algumas décadas. O Tony está há mais tempo que eu até. Mas todo mundo que tentou de alguma forma dar uma de malandro, o mercado foi implacável. Eles foram excluídos do esporte. E nós que estamos fazendo o certo, buscando fazer o certo, buscando de alguma forma elevar o nosso esporte, de alguma forma elevar a saúde e a performance das pessoas, estamos aí há décadas. E estaremos mais 30, 40 anos. Vocês vão ter que aguentar a gente mais tempo aí. E essa galera, Tony, a gente sabe. Eles se queimam aqui, se queimam ali. Quando vê, eles abandonam e estão pescando. Eles vão pescar, vão comprar um sítio, vão plantar arroz. É verdade. Eu sinto também, né, Alan, que as organizadoras têm que se unir um pouco mais. Para quem não sabe, nós lançamos agora na Maratona de Ribeirão Preto a Majors do interior de São Paulo. É um nome que tem uma tradição, a gente respeita, tem um nome internacional, mas a gente quis trazer para o interior de São Paulo a Maratona de Ribeirão Preto, a Maratona de Piracicaba que vai inaugurar,
a maratona de Sorocaba e agora a maratona de Praia Grande. Porque a gente entende que quem ganha com isso é o atleta. Quando as organizadoras estejam juntas, elas procuram se um ajudar as outras, e eu acho que quem ganha realmente é quem vai participar desses eventos. Que eu gostaria e acho que também que as grandes maratonas do Brasil deveriam ter um trabalho social entre elas, de data, de performance, alguma coisa que pudesse também trazer mais benefícios para os atletas. Já tem, Tony, tem melhorado bastante essa comunicação entre maratonas. O ego tá descendo um pouquinho e a gente vê com algumas, mas tem que pegar as provas do interior, porque a gente viu que nas capitais o pessoal meio que se organizou e já tem um trabalho ali, né? Então eu acho que é bacana você agora fazendo esse trabalho. Eu acredito que, como o pessoal fala, pô, me dá um patrocínio aí, não sei o quê. Pô, te dou, mas me mostra o trabalho antes, me mostra o trabalho que a coisa vai acontecer. Eu confio muito na sua maratona, eu confio muito em você. Eu tenho certeza que o seu trabalho que você está mostrando tem melhorado e vai atrair, e é implacável que uma hora alguém vai começar a se conectar ainda mais com as suas provas, como você falou. Agora eu fiquei curioso, na maratona de Piracicaba tem peixe para comer lá? Ela é famoso, deve ter, já tem uma prova turística lá famosa do Celso, da Abracel, que dá pamonha. Olha. E você sabe que é uma coisa interessante. Eu sou um cara bem revolucionário nessa área. Eu fui correr essa prova em Piracicaba e tinha pamonha lá do Guilherme, né? E sabe o que eu fiz? Na maratona de Sorocaba do ano retrasado, eu dei a coxinha de Sorocaba, que é a coxinha mais famosa do Brasil, da Padaria Real. Isso, a experiência. Eu falei, pô, se eu fui lá e ele tava dando, pô, por que não na minha cidade eu não vou dar a coxinha? Foi um sucesso total. Ótimo, bacana. Agora fiquei curioso. Pô, Maratona de Sorocaba vai ter que ter um show do Fernando Sorocaba lá, né? Quem sabe? Não conheço ainda. Tony, a gente tem aqui a medalha da tua maratona. A gente vai falar sobre outras provas aqui, a gente vai fazer um break daqui a pouco, mas só pra fazer um esquenta aqui. Pro pessoal entender, essa medalha é muito bonita, muito bacana, né? Tá aqui, depois a gente pode dar um take. Quanto é que custa, em média, uma medalha dessa aqui? Então vamos lá para as pessoas ter uma noção. Quando você vê uma prova de R$49 com camiseta e tudo, dificilmente ela está enquadrada numa performance numa certa altura. Você tem uma medalha dessa na faixa, dependendo da quantidade, vamos falar de 1.000, você tem R$15. R$15 em média. Média. Você tem uma camiseta de poliomida, se não me engano. Poliamida. Poliamida, né? Às vezes eu troco. Na faixa de R$30. Então só que 30, 45. Um troféu, eu não trouxe o troféu nosso, que é feito pela Rema, lá no Sul. Lá no Sul. Primeira linha. Nós estamos falando na faixa de R$60. Você tem... A sacolinha, em média. A sacolinha na faixa de R$10. Então, se você só juntar de kit, você vê que uma prova de R$49 com camiseta, ela não se suporta. Sempre falado na cronometragem, sim, que você tem que pagar o chip. A cronometragem, hoje nós estamos falando em a média de R$10 por inscrição. Por inscrição, em média. Em média. Em média. Isso é uma coisa interessante a gente falar, porque muitas vezes o organizador pensa, pô, mas a cronometragem está errada. O organizador, ele contrata, são várias empresas que prestam serviço de cronometragem, né, Tony? Pessoal, a organizadora, entre aspas, no bom sentido, ela não é responsável pelo que sai da cronometragem. A cronometragem é uma empresa terceirizada. Eles são responsáveis. Claro que se tá dentro do meu evento... foram contratados, né? Sou eu que que tenho que dar a cara a tapa. Mas entendam que às vezes a gente contrata uma empresa e ela não trabalha de acordo com o nível do evento. E de novo, já aconteceu de empresas tradicionais de cronometragem falharem numa prova aqui e acertarem na outra. Aí depois acerta, erra de novo. Normal no nosso esporte, normal. Então hoje a gente tem aqui umas 6 empresas de cronometragem aí mais tradicionais. Exato. E Darlan, pessoal, esse negócio de você chegar uma semana antes para trocar modalidade, trocar distância, vocês acabam com a organização. É um tumulto muito grande, porque é o coração do evento, é a cronometragem. A pessoa chega uma semana antes, eu quero trocar a inscrição, quero passar para o meu irmão. Pô, já tá o número de peito feito, normalmente com o nome da pessoa. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, por favor, se vocês forem fazer, normalmente, que nem eu tenho nos meus regulamentos, eu tenho a data, até aquela data, eu posso aceitar a transferência, você entendeu? Por exemplo, também uma outra coisa, aproveitando, a Maratona de Sorocaba, a Maratona de Praia Grande, nós entregamos kit no dia.
que é uma coisa que poucas provas no Brasil fazem isso também. Então, isso tudo para você ficar atento aí, meu amigo, quando for fazer a inscrição. E desgasta muito entregar no dia, né, Polônio? Por isso que a maioria não entrega, porque desgasta muito, porque naquele dia você quer estar no evento, você quer entregar os kits um dia antes. Então... Não, e aí volto a falar, né? O corredor chega 5 minutos antes. Aí ele chega, que porcaria de organização. Ah, sim. Você entendeu? Vem no dia, você está abrindo um trabalho novo para que ele possa ter um pouco mais de tranquilidade. Então, corredor, tenha calma com o organizador. Veja realmente até onde que ele tem culpa, até onde ele está trabalhando errado. Ele também não é momento, é o calor da hora, né? Mas uma coisa, o brasileiro aqui é uma coisa que é um esporte nacional, que é a reclamação. Você pode chegar numa fila, dá 5 segundos, alguém já começa a reclamar. Assim, cara, recém chegou. Então é esporte nacional. Tava na maratona de Tóquio lá, aí na fila lá. E aí escutando o pessoal falando japonês, inglês e tal. E aí a gente escuta o brasileiro falando lá em português. Ah, mas que essa fila tá demorando, que não sei o que. Eu só cutuquei minha esposa que tava junto e falei assim, ó, já começou a reclamação. Eles estão em Tóquio, tá tudo certo, a fila tá andando, tá tudo normal, mas já começou a reclamação. Eu anotei, Tony, assim, em questão de 5 minutos, só teve umas 6 reclamações. Não, porque lá que entrou, que não sei o que, assim, veio como que é, os organizadores no Brasil sofrem, uma maratona perfeita, internacional, certificada, tá tudo certo, a fila tá fluindo, super organizada, mas eles estão reclamando. Imagina o que sobra pro Tony, coitado, no Brasil. Exato, e é claro que com os anos, com a experiência, com o crescimento da sua empresa, ele vai melhorando. A empresa, como você falou no começo, ela não quer errar. Então, só os anos vai dando realmente o gabarito para ela errar menos, ela tem que ter um suporte financeiro, ela tem que estar mais robusta. Então, isso vai diminuindo os erros com toda certeza. Não, beleza. Tony, a gente vai fazer um rápido comercial aqui e a gente já volta para falar um pouquinho mais das tuas provas e sobre outros temas. Já, já. Voltamos então, depois do nosso comercial. Tony, eu vou te presentear aqui com um livro, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Sedentário. É um livro meu, que eu escrevi aqui, fala sobre comportamento, nutrição, treino. Já que você vai voltar agora a treinar forte para sua maratona, você pode ler esse livro, presentear alguém, então tá aí. Aliás, eu queria fazer um convite para você, nós vamos inaugurar a maratona da Praia Grande dia 15 de junho, está sendo um sucesso, graças a Deus. Eu acho que era uma grande reivindicação do pessoal da Baixada Santista. E eu gostaria de presentear os 8 primeiros colocados na maratona, né? No 42, 21, 10 e o 5, com o seu livro. Oh, então depois você manda o livro e manda o Pix. Vamos alinhar, fazer um precinho justo para que o pessoal possa ter acesso. Faz uma dedicatória, que eu acho que o pessoal lá da Praia Grande vai ficar super feliz. Já que a gente fala que tem que estimular eles a lerem regulamento, lê livro também, né, Tony? Também. Você já faz isso, você falou que já fez exato, de livros. Você é inovador. Tony, falando sobre inovação, falando sobre livros, falando sobre vários assuntos que a gente tem na prova, a gente vai falar também sobre registros, momentos especiais que são as fotos. A gente está tendo uma polêmica muito grande em cima dos fotógrafos. A gente tem um respeito tão grande por esses profissionais que registram a nossa vida no esporte. O que você tem para falar sobre as fotos? O que a gente está tendo de polêmica hoje no ramo das fotos? Então, hoje as duas principais empresas são a Fotop e a Foco Radical. O que ocorre? É aquela polêmica, corredor, se você pode tirar foto ou não na rua. A rua é pública. Você pode tirar foto desde que não seja comercial. Então eu entendo que se uma organizadora fechou com uma empresa ou com a Fotop, no caso nós estamos em parceria com a Fotop, eu entendo que a Foto Radical ela não pode tirar foto para comercializar. Porque quando ela colocar no site dela, ela põe lá Maratona de Sorocaba, fotos da Maratona de Sorocaba. Ela está violando a lei. Porque você já tem esse evento é seu, né? Exato, a gente paga o trajeto, você paga o alvará. Então, aquele trajeto do percurso dentro é um trajeto pago. Então, a gente tem essa dificuldade que hoje em dia está tendo essa polêmica de ter empresas que querem participar. Por quê? O que ocorre? A gente quer ganhar um percentual da empresa que fotografa. Sim. Um acordo. Então, de repente, ela ajuda em alguma coisa, uma divulgação, ou paga uma taxa. Então, isso para a organizadora não é um grande valor, mas ela faz parte do ativo dela. E a gente vê que tem essa polêmica de poder ou não tirar. Eu entendo que não pode tirar no caso comercial. Não, mas vamos fazer para o pessoal tentar entender um pouco mais, Antônio. Deixa eu tentar estratificar aqui com uma visão de fora. A rua é pública, certo? Combinado?
Legalmente a rua é pública. Naquele momento ela não está pública. Não está pública. A rua é pública, mas naquele período, que tem um horário, né, Tony? Dia, horário, ela está locada. Né? Então, naquele momento ela não está pública, ela está alocada e é importante a gente frisar isso. Logo, se esse espaço está alocado para um evento privado e pagou as taxas, tem os alvarás de rodagem, quem está responsável por isso cobre e faz o que quiser dentro desse espaço, certo, Tony? Com certeza. Então vamos lá. Se a gente fazer uma analogia rápida, um ginásio municipal. Eu já participei de futsal, jiu-jitsu, essas coisas, e eu sei muito bem. Se o ginásio municipal está locado para o Tony fazer um campeonato de jiu-jitsu ou de futsal, de voleibol, basquete, quem entrar lá dentro para tirar fotos está dentro do evento do Tony, não está? Logo, o Tony fala, você quer tirar foto do meu evento, meu campeonato aqui de jiu-jitsu, você vai pagar tanto para nós, ou cada foto que você vender a R$10 eu quero R$1, ou então, quem sabe, você me paga 50 centavos por foto, vamos combinar, mas esse ginásio, ele é público, é da cidade, mas eu loquei, paguei R$50 mil para ele para passar o final de semana aqui usando ele. Então, qualquer um que entrar ali dentro, Tony, mas eu quero vender água dentro do teu evento, não tem problema, pode vender água ali na Copa. Mas eu vou querer participar. Shows, Tony, shows. Vou fazer um show do Fernando e Sorocaba no Allianz Parque. Ninguém pode entrar lá e ficar vendendo coisas lá dentro. Então, só para o pessoal entender, não é porque o ambiente é externo que é público. Não posso jogar um drone lá e cobrar depois pelo vídeo. Ele está alocado. E aí entra até a questão do pipoca, né? Mas eu vou participar. O pipoca é um grande problema, né, Tony? Ele é um problema, mas ele também é um iniciante. Eu entendo que o pipoca, eu aceito esse pipoca quando ele é iniciante, quando ele não entra dentro da arena, porque às vezes ele quer conhecer ele não pega a água do trajeto. Ele não sabe o que está acontecendo ali. Não pega a água. Eu acho que o cara pode ser pipoca dessa maneira. Agora, pegar a água que está lá calculada para o atleta que pagou a inscrição, ou entrar dentro da arena para passar embaixo do portal de largada, do pórtico, isso eu não concordo. Eu acho que você pode ser pipoca dessa maneira. Inclusive, eu sou contra o que o governador de Brasília falou agora nesses dias, que como se fosse uma coisa normal, quer dizer, atrapalhando as leis e os organizadores. Um disclaimer aqui, o governador Ibanez, acho que foi, teve a infelicidade de falar que os pipocas são muito bem-vindos nas provas. Não, vocês não são bem-vindos. Não são bem-vindos. Como o Tony falou, os leigos participarem, né, Tony? Eu acho que de vez em quando acontece, né? Mas a gente já vê treinador querendo correr na pipoca, querendo aparecer para ganhar engajamento nas redes sociais. Isso prejudica até porque se uma pessoa tem um mal súbito na prova, o Tony vai lá, com o número da inscrição, ele consegue pegar alguns dados, os médicos conseguem localizar a família e tudo mais. E já aconteceu em Porto Alegre isso, inclusive, a gente conseguiu pegar e rapidamente encontrar familiar. Agora, quando um leigo chega lá para correr uma prova sem identificação alguma, nem de uma pulseira, como aqui da MySafe que a gente usa, sem nenhuma identificação, como é que eu vou saber quem é esse cara lá, né, Tony? Ou seja, é um grande problema, né? Com certeza, isso é impraticável. Então, não corra como pipoca, meu amigo. Se você ainda não tem noção do esporte, aprenda, faça a sua inscrição, porque também parcela em 6 vezes, tem muita prova aí que você tem muita facilidade. E é a coisa normal de se fazer, você vai ter segurança médica, tudo que nós estamos falando aqui é pro bem e não é um custo muito elevado. Tony, e também tem uma outra coisa que eu já falei aqui. A rua ela tem uma capacidade, né? Óbvio que ela tem uma capacidade. Vamos imaginar. Se a rua tem uma capacidade para colocar lá 10 mil pessoas para rodarem, se eu colocar 150 mil pessoas, se você for no estádio de futebol, você sabe como é que funciona, não vai dar o fluxo que deveria. Então, se cada um levar um amigo pipoca, também vai na hora de virar a curva, vai ficar insustentável. Na hora de alguém ir no banheiro, vai ficar insustentável. Ou seja, não é uma questão de água, mas eu levo a minha água, mas eu não vou no pórtico. Tá, mas tudo bem, vamos imaginar, São Silvestre lá, que é a nossa prova mais tradicional, podemos falar aqui, vai dar 50 mil inscritos. Tu já imaginou se 1 milhão de pessoas aparecem na Paulista para correr ela no Brasil inteiro? A prova não arranca. E aí eu quero falar 2 considerações. As pessoas às vezes perguntam demais para mim, por que você não fecha a avenida toda? Pessoal, as prefeituras, o trânsito não são assim. Não é assim que funciona. Não é assim, a gente não consegue. Tem prova, a maioria minha é compartilhada. Você não consegue fechar 100%.
porque o cara liga na prefeitura e diz o seguinte, eu quero comprar pão, preciso atravessar a rua, entendeu? E ele é ouvido muito mais. Você sabe que nós ainda somos um esporte que as prefeituras, o esporte em geral no Brasil, sim, não é tratado com a devida ciência que deveria ser. Então corre isso nas cidades, em pequenas cidades principalmente. Nas grandes, como você paga o trânsito, como eu falei, em algumas cidades você tem essa facilidade por um lado, aí eles fecham a rua. Mas nas outras cidades é normalmente compartilhado. E a gente tem que lembrar também, né, que a cidade ela tem o seu fluxo normal, né? Ou seja, ambulâncias precisam levar pessoas doentes, pessoas estão se deslocando, a cidade não é nossa. Então, assim, algumas ruas, eu entendo isso aí, porque a gente já rodou pelo Brasil inteiro, né, Tony? E até pelo mundo aí. Tem cidades que aquela avenida é a principal da cidade. Então não tem por onde cortar. Você é obrigado a reduzir ela com cone, porque ali é a avenida principal, a cidade está fluindo naquele dia. Exato. O que ocorre nessas grandes provas, como nós fazemos a maratona? O que você não pode deixar é o cara sem, ou o motorista sem um trajeto que ele possa fazer. Ficar parado, esse é o pior erro de um evento grande. Você tem que dar alternativa. Ah, mas é 3 km para mim fazer o retorno. Brother, aí é 3 km. Mas você fechar ele, não deixar ele andar nem para frente e para trás, esse é o maior erro das organizadoras quando fazem uma corrida ou outro evento esportivo e não pensam. Tem que dar uma possibilidade. Tem que dar a possibilidade. Né? Agora, se é 3, se é 5 quilômetros o desvio, aí tudo bem. Até porque é temporário aquele bloqueio, né, Tony? Tony, bom, vamos falar um pouquinho das tuas provas aqui. Se a gente surgiu o teu assunto, a gente vai lembrando. A primeira prova que você organizou, você ainda organiza ela foi extinta? Quando é que você organizou a primeira prova de corrida de rua? Então, a primeira prova foi em 2016, foi um circuito que eu fiz lá no interior de Sorocaba e ela não continuou não. Depois Qual eu fui fazendo outras provas. Circuito de corridas de Sorocaba e região. Olha foi que legal. Um nome bem simples. assim. Bem simples, não era vinculado não. Hoje a gente vincula mais. Hoje nós somos a Proesp o maior parceiro do Exército Brasileiro em corridas de rua. A gente faz corridas em várias cidades, fizemos corrida no BEC, no Batalhão de Engenharia de Pindamonhangaba, fizemos na PE, estamos fazendo agora de novo pelo 5º ano a meia maratona em Campinas, trajeto único, trajeto fechado lá da Brigada. Todo mês de abril a gente está no 5º ano a meia maratona. A gente tem a meia maratona também de Mongaguá, também pelo 5º ano. Nós fazemos corridas de Music Night Run, fizemos em Indaiatuba, Boituva. Estamos com 2 corridas incentivadas esse ano também, que é uma corrida gratuita. O que é incentivada, Sonho? Incentivada são as corridas que você apresenta um projeto em Brasília para o Ministério do Esportes e fala para ele... vê se esse projeto está de acordo, valores, detalhes, objetos, e aí eles falam, ok, está de acordo, 700 mil você vai fazer uma prova de repente de 10 mil inscritos. E aí você pega esse projeto e você vai visitar as empresas grandes, no caso do federal, e fala, você não paga imposto de renda? Pago. Quanto você está pagando por imposto de renda todo ano? Essas multinacionais, eu pago 2 milhões. Em vez de você pagar 2 milhões direto para Brasília, paga 1.700.000 e pega 300 mil e aplica no evento. Então é feito com imposto de renda. Lei de incentivo. Lei de incentivo. E tem também as corridas com ICMS dos estados, que como tem aqui em São Paulo também, que você pode trabalhar com empresas menores e oferecer para descontar no ICMS. Ou seja... Tem muita história aí. Tony, você fez então provas de menor até você chegar... Quando é que você fez sua primeira meia? A primeira meia foi logo em seguida, pouquinho antes da maratona, que é o aniversário da cidade. Outra coisa, as nossas provas, principais provas, a gente pede para que um vereador faça um projeto de lei, coloque dentro do calendário oficial. Isso também é um trabalho que deve ser feito, como a gente tem pedido para as outras maratonas, com a criação esse ano da Majors do interior. Meu amigo, você tem que ter um site, né? Se a maratona quer participar de um grupo, você tem que ter um site, você tem que ter um saque, nós temos um saque, você tem que ter alvará, tem que ter permit, você tem que entrar na prefeitura e pedir para fazer parte do calendário oficial. Então são detalhes que às vezes o corredor nem percebe, mas fazem parte todo da construção de uma marca, de uma prova, para ela se ficar muitos anos aí. Bom, eu larguei uma braba pro Tony aqui, eu pedi para ele fazer uma prova de 28 km, que seria 2/3
da maratona. Falei, Tony, às vezes a gente está se preparando para uma maratona e às vezes a gente sente falta de correr uma prova de 28 para fazer um bom teste, né? Que seria o nosso treino longo, por exemplo. Eu agora estou me preparando para maratona, já fiz umas 3 vezes de treino aí nessa faixa aí de 30, 28 aí e tal, acima de 25 um monte. Então, se tivesse uma prova pra gente, pra aquele friozinho na barriga ficar mais intenso, te larguei uma braba aí, Tony. Cria uma prova de 28 km ou nessa faixa. Exato, você falou uma coisa, olha que eu sou um cara esperto no marketing, né? Nunca me atentei com esse detalhe e pode ter certeza, se a gente tiver uma chance, a gente vai implementar, que eu acho que tem tudo a ver, tem lógica no que você está falando, eu acho que tem que ter mais provas com 30K, sim, e eu nunca fiz uma. Olha aí, ó, larguei a brava pro Tony, viu? Me cobrem, daqui uns anos vai ser a nossa preparação para maratona, será correr uma prova de 28 ou em torno dessa distância aí com milhas. Bom, a primeira vez que eu coloquei um aluno meu para participar de uma prova foi uma prova do Tony, onde eu conheci ele, uma prova do Exército da PE. Foi muito legal, teve uma experiência bacana. Tanto é que eu levei ele pra lá e falei pra ele assim: você vai lá pra viver uma experiência, que é o que eu falo pro Tony aqui, falei para outros organizadores. Não venda corrida, venda experiência. Eu falei, você vai ter uma experiência de corrida. Ele ficou feliz porque ele cantou as músicas, participou, foi a primeira prova dele. E de lá pra cá, Tony, essa mesma pessoa que eu tô falando, nunca mais abandonou a corrida, porque teve a primeira experiência positiva com a sua prova. Olha o relato que eu tô trazendo aqui. E agora, faz mais ou menos um mês, ele participou da meia maratona da Disney. Ele fez 5 km da sua prova, como uma experiência, nunca tinha corrido uma corrida de rua. E eu criei essa base de experiências para ele, e agora ele chegou na meia maratona da Disney. Chegou sólido, correu bem, se divertiu. Então veja a importância de criar boas experiências. E dentro desse contexto, eu vejo que as suas maratonas você está buscando isso. Dessas maratonas você falou do circuito Sorocaba, Piracicaba, qual é a outra? Ribeirão Preto e... Sorocaba e agora Praia Grande. Praia Grande, que é a sua inovadora. Com 5 agora. Qual o maior diferencial em termos de experiência do corredor para alguma delas ou todas elas que falam assim, não, essa prova tem esse diferencial que é uma experiência? Exato. Vamos lá. É muito importante isso. A Maratona de Sorocaba hoje, do interior do Brasil, é a número 1 em termos de concluintes de maratonistas. Por quê? Porque é uma maratona plana. Até então não era. Não era, né? A prefeitura não liberava, só subida e descida. Então o diferencial, por exemplo, hoje que nós temos maratonas, igual essa que vai estrear, que nós vamos organizar em Praia Grande, também é plana, com as maratonas de São Paulo, que são maratonas difíceis. Difícil, maratona de São Paulo é muito subida as e descida. Duas aqui são com subida e descida. Do Rio não é fácil, também tem vento, calor. Tem, né? A do Rio eu não conheço. Então, essa é um diferencial que você tem. Então, hoje, nós estamos praticamente organizando uma maratona no verão, outra no inverno. Obviamente que a no verão tem que começar 5 horas da manhã, no mínimo. Eu me lembro que as maratonas aqui de São Paulo, às vezes, começavam às 7 horas da manhã, e não faz muito tempo isso daí. Então, esse é o diferencial. Você tem, por exemplo, a maratona de Ribeirão Preto, que ela no mês de janeiro, ocorreu agora há pouco, difícil, um trajeto difícil, num calor também. Então você tem que ver qual maratona você gosta mais, se você gosta de subida, não gosta, se você quer bater um RP ou não. Então o diferencial hoje você tem que ver pela altimetria normalmente das provas. Mas Tony, aí eu vou pegar no seu pé de uma coisa que é importante aqui, ó, de novo. Eu corri a maratona do Cabanos, fui embaixador da maratona do Cabanos lá no Pará. Caramba. Umidade relativa do ar 96. Panela de pressão, como o Manaus que eu falei pra você. O que eu falei pro pessoal lá? Nós vamos ter uma experiência no Pará. Vamos tomar açaí no Pará. O tempo, esquece o tempo. Esquece o tempo. Nós vamos ter uma experiência de prova no Pará. Quando é que você visitou o Pará? Quando é que você conheceu Belém? Ah, não. Então a gente vai lá pra Belém. Então, antes de vender velocidade, antes de vender, venda experiência. Então, assim, Maratona de Sorocaba, a gente vai falar de velocidade, é uma prova veloz que você falou. Maratona da Praia Grande, que é a grande estação, parabéns pela sua prova. Uma prova em junho, no calendário, entre outras conhecidas aí. Uma prova na praia e veloz. Ótimo. No asfalto. Em Ribeirão, você não vai vender velocidade, você vai vender experiência. Exato. O que tem lá em Ribeirão
que eu vou comer, o que eu vou viver, o que eu vou ver, que eu não tenho outro lugar. Porque aí o tempo, o calor, não tem problema, eu tô rodando, tô curtindo. Maratona de Curitiba é terrivelmente ruim, então. Mas eu como bem, eu tô visitando aquele lugar bonito lá, um borboletário, o jardim. O que tem em Ribeirão? O principal atrativo, você sabe que isso é uma coisa que dificulta muito a Maratona de Sorocaba, né? A Sorocaba não é uma cidade turística, então ela é muito limitada, a não ser a coxinha que nós temos lá e tudo lado que tem as coisas grandes. Coisas grandes. Mas em Sorocaba sofre com isso daí, então às vezes o potencial dela crescer não é tanto. Ribeirão Preto, a largada é em frente ao Pinguim. Olha! Pinguim é o número 1 da cervejaria de chopes do Brasil. É um dos principais atrativos que eu entendo Ribeirão Preto, que também acho que não é muito uma cidade turística, mas é o que tem. Mas olha a oportunidade, Tony. Sim, sim. Se não tem, a gente vai criar. Também. E se não tem na cidade, cria como eu fiz no ano passado. Falei, ó, você vai para Sorocaba, mas você tem Itu, você tem Registro, você tem Piedade, você tem várias feiras, festas. Tem que acrescentar se você não tem na própria cidade. Então não tem. Como eu falei pra você uma história aqui rápida. Maratona de Manaus. Eu gosto de falar das que eu já participei. Darla, aqui eu vou fazer uma largada, não tem nada aqui. Tem. Vamos pegar o pessoal lá de Parintins, vamos botar isso pra dançar aqui na frente. Você falou que você também trouxe uma experiência assim de largada. Como é que foi? Nós fizemos o pessoal do japonês, eu não sei o nome lá, do Taekwondo, dos tambores. Foi sensacional. Esse ano nós estamos planejando trazer os balões de Boituva. Olha que legal, é isso aí. O cara tem gente que nunca viu um balão de perto. Você entendeu? vai estar lá. Vai estar lá, vai subir, vai descer um pouquinho, não vai ser nada maluco, porque vai ser por causa do vento. Mas é uma experiência, é muito legal você ver um balão daquele tamanho subir um pouco, descer, e a gente vai fazer isso. Então você tem que realmente, como você falou, procurar fazer experiências. E às vezes são experiências até simples, mas é que a pessoa gosta, vai ter de recordação, que é muito importante. Uma coisa que eu gosto muito eu já fiz provas menores, Tony, acredite, provas menores de academia, né? Pô, vamos fazer uma provinha da academia, cara, o que a gente pode fazer? 3, 5, se a prefeitura liberar, de noite. Então a gente fazia, depois a academia fechava das 10, 3 km, vai 1,5, volta 1,5 nas quadras que a gente tá olhando aqui. Então a gente já fez coisas para trazer experiências pra academia. E uma das coisas que eu falava assim, Darlan, o que a gente vai fazer? Traz um violão e voz, das 7 até as 9. Aí a gente faz uns quitutes aqui pra academia. A gente vai 1,5, volta 1,5, pronto. Darla, violão e voz, coisinha simples. Exato. É uma experiência. Então, assim, músicos, mas a cidade não tem. É impossível que não tenha alguém com violão e voz. É impossível que não tenha uma apresentação artística. Fala com o secretário de cultura, de esporte. Daqui a pouco bota uma pista lá pro pessoal fazer manobra. Igual você falou do balão, que bacana. Deixar o balão lá pra só tirar umas fotos no balão. Darlan, Sorocaba, eu acho que em termos aqui da nossa região, até do estado e muito mais, a largada onde é feito é o Parque das Águas. Eu acho que é um dos melhores arenas em termos de localização e de projeção. É muito bom lá. E uma das ideias, que eu falei que eu sou bom de ideias, é transformar a maratona num multi-evento. Porque do lado da maratona tem a pista de skate, tem o pessoal do beach tênis, tem o pessoal que faz kart. É uma das coisas que a gente está levando. O que acontece? A maratona também, conforme ela vai crescendo, a prefeitura vai entendendo mais. Aí você, como vai ganhando confiança, vai ganhando como um bom organizador, você vai pedindo mais coisas. Então, eu acho que é assim que se caminha, mas às vezes é um caminho lento, né? Não, mas é bacana porque assim, as maratonas grandes, as majors mesmo, que a gente tem lá em Nova York, Boston e todas as outras, que, inclusive falta só 2 pra mim. Em cada esquina que a gente passa nos bairros, tem coral das escolas cantando, crianças cantando. Então, assim, cada esquina que a gente vai passando tem alguma apresentação do bairro, local. Então, assim, eu já intimo as prefeituras Sorocaba, Piracicaba, Ribeirão Preto e Praia Grande, apresentem seus artistas. Façam com que a escola compre essa ideia. Porque esse ano a criança está cantando. Daqui a 5, 10 anos ele está correndo a maratona do Tony. Exato. Porque ele assim, eu me lembro que eu cantava nessa maratona. Exato. Então a gente está criando a running culture que tem nos Estados Unidos, essa cultura do running. Então assim, traz alguém de violão e voz, Tony. Delane, você está falando isso aí, a maratona da Praia Grande, a corrida Kids é gratuita, com medalha retrô. Olha aí. Então é o que você falou, leva a criancinha lá, ela vai ganhar uma medalhinha retrô, uma bolachinha, um todinho, mas um dia ela vai lembrar. Foi ali que eu corri de graça. Ela nem sabe que medalha que é, ela nem entende. É muito importante que as organizadoras não esqueçam da corrida Kids.
Ou gratuita, porque às vezes eu faço pago, às vezes eu faço gratuita, mas é importante ter a Corrida Kids. E eu chego ali, adivinha a pergunta que eu faço, Darlan? Eu adoro, eu chego ali com 7 anos, quem corre na tua casa? Teu pai? Tua mãe? É muito engraçado. Sempre não, tem. Aí depois não, cachorro corre. Sempre eu quero procurar incutir na cabeça da criança que alguém da família dela tem que correr. Claro. E é uma alegria. As crianças falam, não, meu pai corre, minha mãe corre. Poxa, e quando não corre, eu falo, então põe todo mundo para correr. É muito importante uma corrida kids. Não vou longe. A gente formou um atleta de nível olímpico, que a gente vai trazer aqui no nosso podcast, que é o Frank Caldeira. O Frank Caldeira começou a história dele na São Silvestrinha, que é a prova Kids da São Silvestre. Sim. Então o Frank Caldeira correu a São Silvestrinha, depois acabou ganhando a São Silvestre, depois ganhou o mundo. Então assim, olha que legal, porque no futebol a gente faz isso. Trabalho de base a gente faz, incentiva a molecada. E na corrida não. Então, assim, incentive as crianças, não só correr, mas também participar dos eventos culturais, para que a gente possa, então, progredir. Porque, assim, na natação a gente vê isso aí, Tony. Tem um amigo meu que tem uma escola de natação e fala assim, Darlan, sabe qual é que eu gosto de trabalhar melhor? Com as crianças. Porque eu pego o cara na primeira infância, ensino ele a nadar. Quando é adolescente, ele vem com a namorada. Quando ele já tá trabalhando, ele vem e já traz o filho dele, e aí depois, quando ele tá idoso, ele tá aqui. Então eu pego o cara com 6, 7 anos. Exato. E o cara vem até os 80. Ou seja, Exato. eu sustento a minha família inteira, porque o meu pai começou a escola de natação e ele sustentou nós e eu vou sustentar o meu filho com isso, porque eu pego desde a base e a gente vem levando. E ele falou, o esporte de vocês que vocês fazem. Eu falei assim, a gente peca pra caramba na base. Exato. Ele falou, a natação não peca. Exato. A Corrida Kids é importantíssima. Falo isso para você, meu amigo organizador. Implementa ou gratuita ou não, mas que tenha toda a corrida. Não importa se é 10, eu divido meninas das meninas, faço bloco de no máximo 7 crianças. Sabe, você faz alguma coisinha também, questão de segurança das crianças. Sim. Deixa a ambulância sempre também a postos, mas é importante que o organizador pense, como você falou, a experiência da família nesses eventos. E os pais também inscrevam os filhos, Tony. A gente tá falando de organizadores, mas os pais também. Inscreva seu filho na Corrida Kids. É importante que você não pense só em você. Leva o sobrinho, um cunhado, pega lá a molecada e leva, né, Tony? Você sabe que é da idade de 2 a 12 anos. É muito interessante que de 2 a 3 eu falo assim, papai, se a criança não andar, porque 2 anos é daqui ali, atravessar, né, a rua. Põe ela no colo, dá a voltinha com ela no colo, compra a camisetinha dela. Comemora. É o que você falou, experiência fenomenal. Uma outra coisa, Tony, eu tô vendo aqui a tua camiseta aqui da Maratona de Sorocaba, bonita pra caramba. Aqui tem a sacolinha. A gente também faz a camiseta diferenciada, a gente faz a medalha diferenciada, a gente preza muito por 42 e 21. Nós sabemos que quando o cara vai fazer uma maratona, é a vida dele. Sim. Eu sempre falo, fazer corrida de 5 e 10 é bem mais fácil, é a corridinha do final de semana, você pode errar, mas quando você faz uma meia maratona ou uma maratona, a coisa é séria, o cara treinou 6 meses, então não pode haver erro. Nós temos que tomar cuidado com as pessoas, as organizadoras que querem fazer maratona, que têm tranquilidade. Por exemplo, Sorocaba é 2 voltas de 21. 2 de 21. Então tem que tomar cuidado. Ó, quando a maratona quer fazer uma volta de 42. Tem que ter conhecimento, tem que ter fôlego. Então, às vezes, a gente faz 2 de 21, que você segura o evento muito mais na mão do que às vezes você quer fazer um evento. Porque tem que ser 42. E às vezes você não consegue atingir o ambiente fica mais controlado, como eu falei, que eu fazia de 3 e 5, e aí vai. Ô, Tony, agora eu vou te contar uma novidade, talvez tu não saiba. Eu fui a primeira pessoa que organizei uma corrida virtual no Brasil. Virtual? A primeira corrida virtual eu fiz. Que legal. 2016. Caramba, Não tinha no Brasil nenhuma corrida virtual. Boa ideia. Criei uma corrida virtual, fiz uma inscrição lá nas tiqueterias, como você falou, e distribuí a medalha. E o intuito era justamente estimular as pessoas a participar. Então, eu fiz lá 3, 5, 10, 21 e tinha até 42. A maioria com certeza se inscreveu no 5. Você é um cara de projeção, tem uma visão diferenciada que eu me considero no mesmo caminho que você, porque a gente procura
ter ideia diferenciada. Eu acho que é por aí. Faz a virtual da tua também, faz a opção virtual. Eu já fiz, agora eu fiz acho que há 2 anos atrás. Logo depois da pandemia eu fiz a virtual. Deixa uma opção da virtual, deixa uma opção lá, Tony. Eu tenho a opção de entregar o kit em casa. Olha aí, Esse ano passado eu implementei isso. Isso é um diferencial, não é? O cara tem que pagar o Sedex, claro, R$36, não, mas tudo bem. Uma coisa assim. Mas a gente fez de mandar o kit em casa, também foi um diferencial que eu achei super legal, porque você tem que facilitar. Outra coisa, Darlan, o que eu faço na Maratona do Sorocaba? Eu fico pensando, vai vir a assessoria de São Paulo. Eu alugo staff, eu alugo gradil, eu alugo banheiro químico, eu alugo tenda. Porque, o cara vem de São Paulo, ou com uma pessoa, ele tem condição financeira, ou ele vem no grupo, ele não quer carregar uma tenda, ele precisa de um gelo, precisa de uma água. Isso faz parte também do facility que você tem que fazer para as equipes. E a gente se preocupa também nesse setor de fazer essa facilidade. Boa, então dê opção virtual. Você vai dizer assim, Darlan, loucura, teve 3 inscrições. Continua. Daqui a 10 anos você vai me agradecer, porque vai ter gente correndo lá no Pará. Exato. Tua virtual, que num dia vai falar assim, Tony, eu corri 10 anos tua virtual. Esse ano eu tô indo levando um grupo. Você tem razão. Continua. E eu sou um cara que continua não batendo. Razão, em 2016 eu comecei isso. Tem razão. Eu parei, mas eu deixo pra vocês. Tá bom. Continuem com a virtual. A ideia é super boa. Uma outra coisa que eu queria falar com você é uma cobrança que eu faço para os organizadores, e eu gosto de fazer ao vivo, porque eu gosto de botar pressão em vocês. Eu também quero falar sobre camiseta. Tony, em qualquer lugar que a gente vá no mundo participar de qualquer treino, ou até mesmo quando a gente vê a Olimpíada, o atleta, ele está usando ou uma camiseta machão, certo? Vou falar aqui, que as mangas é para dentro, inclusive o nosso agora da Puma, da CBAT, que o Vlamir teve aqui com a gente, parceria mostrou que a camiseta é assim, com as manguinhas para dentro, certo? Quando a gente vai treinar no final de semana, a gente usa uma regata de preferência por causa do calor. E por que nenhuma organizadora do Brasil, você vai ser o primeiro, que eu vou intimar você aqui, a fazer uma regata inovadora. Vai ter críticos? Vai, mas muita gente vai acabar treinando com a tua camiseta regata. Então vamos lá. Eu acabei de fazer, também estreei em Sorocaba a Corrida da Virada esse ano. Porque muita gente não tem condições de ir para São Silvestre, é caro, tá encerrado. Eu fiz a virada. Foi um sucesso, quase 1.000 inscritos nós tivemos. E foi a primeira vez que eu fiz a camiseta regata. E aí, agora falando com o meu time sobre ir Praia Grande. Falei, porque nós temos a finisher, né? Aí eu falei, vamos fazer regata. O time foi contra, porque é inverno. Entendeu? Mas eu vou começar a convencer o time, que eu também acho que é um diferencial. Tu vê as pessoas treinando, vão lá. Manga comprida eu já faço, agora tem que fazer regata. Eu treino muito na USP aqui, né? Onde eu estudo, inclusive, lá. E aí, final de semana, o que a gente vê? Que a grande maioria que não tem assessoria, às vezes a assessoria é obrigada a usar camisa de assessoria, enfim, os meus não usam, estão lá de regata correndo. Deu assim, cara, imagina se o Tony faz a dele de Sorocaba de regata. O cara, tô precisando de uma regatinha aí. Tá aqui. O Tony pode botar pra vender. O cara vai comprar a regata do Tony ali, lá na feira, pra treinar. Então, além de ele ficar usando durante muito tempo, porque, cara, nosso esporte é loucura. No futebol, como é que os jogadores correm? Com camiseta. Qual é a camiseta que tem pro torcedor? A camiseta. Não tem regata pra futebol. E o nosso esporte é engraçado. Tu vai ver maratonistas profissionais, como o Eliud, todos os nossos... Eles estão de regata. Aí nós, no amador aqui no recreativo, camiseta. Esse ano eu perdi pro meu time, mas eu vou dobrar meu time ano que vem. É isso, olha ainda mais na praia, né? Olha isso com apesar carinho. De ser junho. Olha isso com carinho. A gente precisa de regata. Mas essa regata, que não interfere nada, a proposta que eu fiz foi pra finisher. Quer dizer, porque às vezes o cara não tá acostumado a correr de regata e você pôr ele para correr a prova com a camiseta oficial do evento e regata, não. Mas como opcional, eu falei pro meu time esse ano e não consegui convencê-los. Vai dar o que falar, porque todo mundo vai dizer, o diferencial, cara, é muito legal porque eles dão lá no finish numa regata. Você vai ser a única maratona que vai tradicionalmente ser reconhecida como uma maratona que dá uma regata. Muito bem, gostei também. Tô te incomodando aqui, Tony. Veio podcast pra ser barato. Não, eu gosto, eu sou desse time aí que a gente tem que escutar. Como eu falei das equipes, tem que escutar e implementar. E não tem problema nenhum. Uma outra coisa que eu vou largar a brava pra você. Tentei colocar em Brasília e não deu certo. Agora, mas com você, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. A gente fica pagando pau lá na gringa porque eles têm a Blue Line. Blue Line, e o pessoal fica lá.
E eu falei, quem é o corajoso? Você sabe que eu quase consegui. Quem é o corajoso que vai fazer a nossa Yellow Line? Porque o Brasil é amarelo, né? Quase consegui. Nem que se for um risquinho. Você vê, eu já tive essa ideia, falei com o pessoal do trânsito de Sorocaba, de a gente fazer, a gente não chegou ao bom termo de qual tinta que poderia colocar que ela saísse rapidamente. Né? Porque o problema não é colocar, o problema é depois ela ficar. Uma guache, alguma coisa assim, né? E a gente parou. Foi assim também uma conversa muito rápida, né? Não houve um aprofundamento do pessoal do trânsito, mas eu já tive. Imagina, Sorocaba fazer uma Blue Line que as grandes maratonas não fazem. Vou incomodar. O prefeito de Sorocaba, ele é bem maluco, né? Nós estamos no auge agora com o prefeito. Bota um S. Um S. Um spray. Que cor é a bandeira de lá? É amarela e laranja, eu acho. Pega um S com spray. Aí, mais ou menos enxerga lá, 5, 6 metros. Outro. Não toda a linha, você quer dizer? Não, assim, mas aqui a gente consegue enxergar. Ó, pisei nesse S, entendi, o outro S. Entendi. Pra meio que formar. Porque lá eles falam, lá em Berlim, são 3 linhas assim, né? Por causa da Adidas, né? Então são 3 linhas assim. Aí tu vê lá 3 linhas assim. Então quando tu pisa num, tu já enxerga a outra. Entendi. Porque daí eles vão seguindo assim, né? Então, em vez de fazer 3 linhas, faz um S. Entendi. Faz um S aqui com spray, aí ali na frente outro S, tanto é que daí tu faz um teste, vou correr daqui pra ali, bom, enxerguei ali. Entendi. E aí tu vai só seguindo os S. E se fizesse um passinho? Um passinho também, um pezinho. Spray, um pezinho, né? Um pezinho, daí tu fica molhado, dá mais trabalho, mas dá pra fazer. Mas assim, ó, pensar. fala pra ele. Tá bom. Tá difícil achar o prefeito agora porque ele virou estrela. Estrela? Mas ele era, o que ele era antes? Ele era... Não, ele foi vereador e a segunda vez que é prefeito, super bem, o cara... Não é ele que falou que pegar água do mar pra tomar? Assim? Não, ele tá pegando a água do mar agora, transformando em água doce. Olha aí, botar na maratona, Tony. Então, eu não sei, ele falou agora esses dias. Fala com esse homem, pelo amor de Deus. O Manga lá é parceiro nosso, a gente só mudou de degrau no cenário brasileiro. Foi quando ele deu a marginal pra gente. A nossa maratona tem 94 metros. Quer dizer, tá disputando de igual para igual com Porto Alegre, com qualquer outra cidade. Plana. Antes era 300, como São Paulo. Era super difícil. Então hoje é super rápida. E agora eu vou perder para Praia Grande, para mim mesmo, né? Coisa boa. Triste. Praia Grande aqui no litoral de São Paulo, para quem não conhece, para quem acompanha a gente do Brasil inteiro, é uma maratona que o Tony tá fazendo, que data é 15 de junho. 15 de junho. 15 de junho. 100% plana, 100% asfalto. E além disso, ainda pode pegar e depois ir no jogo do Santos e olhar o Neymar lá, né? Porque é perto. Então, agora eu tenho que começar a trabalhar essa experiência também, como você falou. Então, aí, ó, daí você já vai aproveitar, vai conhecer Praia Grande, pode conhecer. Se não tiver jogo do Santos, você pode conhecer o estádio, tirar uma foto na frente do estádio, que é pertinho, dá o quê? Uns 20 quilômetros, nem isso? Super perto, eu acho que isso. É isso aí, ó. Daí aproveita pra ver o Neymar, ou então, pelo menos, ver o estádio do Santos. E lá tem eu fui agora recentemente ver o Museu do Pelé, uma coisa lindíssima, grande, muito bacana no centro de Santos. Você anda até se quiser andar de trenzinho, mas o Museu do Pelé é espetacular, viu? Olha aí, que bacana. E digo mais, ó, é a cidade do café, né? O litoral ali tem uma região do café, cafeicultor, não é, Tony? Tô pensando em dar café como premiação para os 5 primeiros também, acrescentar. Os 5 primeiros eu dou meio quilo de café do meu café. Então tá bom, tá aí, ó. Mais um prêmio. Café Piuco, patrocinador, 5 de meio quilo pros 5 primeiros. Vale ouro agora, café tá e é café especial, pontuação de 96, Tony. 86, 86. Vou querer. Depois arrumar um pra mim também, por favor. A gente vai conseguir. Tony, a gente fica muito feliz da sua vinda aqui, a gente falou sobre tanta coisa, a gente poderia falar sobre muito mais, como todos os convidados que vêm aqui contribuem muito. Você pode voltar uma segunda vez aqui, inclusive para falar sobre, especificamente sobre algumas outras provas. Agora a gente tem que encerrar, né, Tony? Chegou o momento de falamos encerrar. Bastante. Eu acho que o corredor que escutar esse podcast vai ficar bem informatizado, bem informado, sobre o que ocorre nos bastidores, né? E eu falo para você, meu amigo, se preocupa com o horário da largada, se preocupa se a entrega de kit não vai ficar com 3 horas, 4 horas, uma entrega de kit de meia hora, e se tem água e se o trajeto. São as 4 coisas que eu acho que o corredor tem que ter como mira, como foco. O resto é experiência. Aí vai com calma. Tony, lá em Porto Alegre, eu criei uma tenda gigante e eu vendi a tenda. Eu acreditava que Porto Alegre tinha uma capacidade de você vender uma tenda de experiências. Então, na minha tenda tinha bebida liberada, todo tipo de bebida, até o uísque tinha, acredite. Pô, bacana. Comida liberada, eu botei um bolo de festas, tinha doce, salgado, tudo que posso imaginar. Eu trouxe a banda da Geral do Grêmio pra tocar na nossa tenda. Pô.
Sabe a banda geral do Grêmio que toca lá? Sim. Eu trouxe a banda pra tocar. Eu trouxe uma experiência única, uma tenda gigante, trouxe a Monster Energy Drink na época, agora a gente tá com a Bad Boy aqui, nossa parceira, então eu fiz uma experiência, eu vendi na época R$70, R$80 o acesso à tenda, aonde a gente oferecia tudo, massagem, tudo, e comida, eu falava assim, ó, mas tem buffet que não tem isso aqui, não era 2 salgadinhos do buffet, era assim, ó, Tony, pra todos os gostos, e tudo liberado. Então, a braba que eu te lanço é, essas tendas VIP, me desculpa, mas é tenda horrível que vocês estão vendendo para nós hoje em dia. Umas tendas VIP que não vale R$1. Vendam uma tenda VIP verdadeiramente VIP. Eu pago R$150, mas para tomar um refrigerante de qualidade, um suco de qualidade, ter um lanche de qualidade, eu pago e eu tenho certeza, eu já provei isso em Porto Alegre em 2018, R$80 eu cobrei. E a minha tenda tinha cerca, Tony, tu não vai acreditar, 300 pessoas. É bastante gente. E todo mundo foi embora dizendo, eu quero de novo. Aí eu vim morar em São Paulo, mas as pessoas diziam, eu quero de novo. As assessorias de São Paulo, Marcela Velar, Adriano Basso, todos pensavam assim, Darlan, eu quero 20 acessos aí. É importantíssimo, mano. Você é um cara que tem visão. Eu, por exemplo, agora, sabe o que eu fiz em Sorocaba? Coloquei café da manhã, 4 horas da manhã, o cara não consegue ir no hotel. Nossa, a gente tem a área de café da manhã, 4 horas da manhã. Olha aí que bacana. Porque é o que você falou, a pessoa quer, ela não importa nem o preço, ela quer ter essa tranquilidade. E alguns compravam, Darlan, eu vou correr a prova, vou comprar 3 ingressos, porque é minha esposa e meus 2 filhos. Eu quero que você atenda eles lá. Eu assim, cara, tem cadeira pra relaxar, pra deitar. A esposa ficou lá deitada com as crianças, descansando um pouquinho lá, comeram, beberam, foram atendidos. A gente colocou 10 staffs altamente preparados lá, né? Seguro, comeram bem, esperaram. Tinha gente lá pra tirar foto deles. Eu vou te enviar um pouco desse material pra você ver. Mas eu falei assim, ó, eu vou cobrar R$80. Vai ser uma tenda que vai ter uma experiência muito gigantérrima. E eu quero ver alguém dizer que ninguém paga. As pessoas querem economizar. Não, senhor. Vai pra Guarulhos agora e vai lá ver. Tem gente viajando pra gringa, como a gente sabe, correndo lá na gringa, gastando 30 mil pra correr uma Major. Sim. Aí vai dizer que, não, ninguém quer pagar. Não. Exato. Você tá oferecendo uma coisa ruim. Eu fiz jantar de massa na arena também. Olha aí, ó. Chamei o melhor buffet de Sorocaba. Eu acho que foi 79 ou 99. Pode cobrar que tem público. Exatamente. Hoje tem 30, não tem problema. Outro ano tem 50, outro ano tem 100, outro ano 200, outro ano vai ter... Não tem vaga, agora tem que fazer sorteio. É assim, Tony. Concordo. Vem comigo, Tony, vem comigo. Não, sabe que eu gosto de incomodar vocês? Porque se todo mundo levanta um pouquinho a sua régua aqui, o outro levanta aqui, o outro levanta aqui, é o que a gente falou no começo, que você tem feito isso, né, Tony? Exato, eu procuro. Então, tá aqui o puxão de orelha em vocês. Deixa com a gente. Que o podcast eu gosto de fazer ao vivo, puxão de orelha. Tamo junto. Tony, tem alguma coisa que você gostaria de falar, que você não falou, e, enfim, convidando o pessoal ou até... Tô muito agradecido, tô num momento muito bom de saúde, principalmente, junto com Deus. As coisas têm caminhado com contento. Então a gente quer aqui estar com saúde, que é o principal também. Sempre peço, toda vez que eu faço um evento, não me troca por saúde, não me troca por dinheiro. Então eu tô muito feliz nesse momento, quero agradecer a você, agradecer aos atletas que conhecem a gente, que venham conhecer, e vamos correr, que é saúde, é mental, é tudo. Bacana, Tony. Obrigado pela sua participação. Essa camiseta fica com a gente? Tudo que eu trouxe aqui vai ficar com a gente aqui. É um brinde para você. Então aproveite. Maratona de Sorocaba é em novembro. É dia 29 e 30, 2 dias. 29 a Maratona do Rio copiou a gente. Copiaram. Obrigado. Copião, seus copiões. Maratona de Sorocaba, já teve aluno nosso que correu. Tô devendo pro Tony, falei que vou correr. Mas talvez a gente faz um talks lá. Maratona da Praia Grande, junho, essa é imperdível. Saiu meio tarde, por causa do trânsito. Que bom. Mesma coisa, era para sair em novembro. Aí ela saiu agora, começamos esse mês, já estamos com, acho que 250 maratonistas, então um número assim... Bacana. Pô, top. Quantas maratonas no Brasil que não atinge esse número? Mais Ribeirão Preto. E Piracicaba. Em janeiro, Piracicaba em agosto. E aí você fecha o circuito Majors. É Majors do interior de São Paulo, uma coisa bem simples. Mas a gente vai fazer lá a mandalinha, né? Uma coisa bem brasileira. Para quem vem de qualquer lugar do Brasil, qual é o aeroporto mais próximo? Guarulhos mesmo ou outro? Guarulhos e Campinas, né? De Sorocaba, um dos dois é a mesma distância. E Praia Grande também, acho que é 80 km de São Paulo. Pertinho. É pertinho também. Barbada, aproveite essa oportunidade.
Um abraço a todos e muito obrigado pela sua audiência. Obrigado. Valeu.